formas, pensamentos e as egrégoras. Segundo o estudo ocultista, as formas pensamentos são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento, formam clichês do mundo astral. Deste ponto de vista, encarnados e desencarnados podem criar formas pensamento, com características boas ou ruins, positivas ou negativas. As formas pensamentos são supostamente criadas através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Quanto mais pessoas vibrarem este mesmo pensamento ou pensamentos afins, mais forte se apresentará no astral esta forma pensamento. Quando um homem dirige o pensamento para um objeto concreto, uma casa, um livro ou uma paisagem, forma-se na parte superior de seu corpo mental uma pequena imagem do objeto, que flutua em frente ao seu rosto. Enquanto a pessoa mantiver fixo o pensamento sobre o objeto, a imagem vai permanecer, e persiste mesmo algum tempo depois. O tempo de duração desta imagem dependerá da intensidade e da clareza do pensamento, e com o acúmulo desta mesma vibração por pensamentos afins pode formar ser uma egrégora. Além disso, essa imagem é inteiramente real e poderá ser vista por aqueles que tenham desenvolvido suficientemente a visão de seu próprio corpo mental. São os videntes do astral. Do mesmo modo como ocorre com os objetos, quando pensamos em um dos nossos semelhantes, criamos em nosso corpo mental o seu retrato miniaturizado. Isto é a força do mentalismo. Quando o nosso pensamento é puramente contemplativo e não encerra um determinado sentimento como a afeição, inveja ou avareza, nem um determinado desejo, como por exemplo, o desejo de ver a pessoa em quem pensamos, o pensamento não possui energia suficiente para afetar sensivelmente essa pessoa e a forma pensamento logo se dissolve. Oceano dos pensamentos. Cada pensamento produz uma forma. Quando visa outra pessoa, viaja em direção a essa. Se for um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Se não pertence nem a uma, nem a outra categoria, anda errante por certo tempo e pouco a pouco se descarrega, se desfazendo no éter. Cada um de nós deixa atrás de si por toda parte onde caminha, uma série de formas pensamentos. Nas ruas flutuam quantidades inumeráveis. Caminhamos no meio deles. Quando o homem momentaneamente faz o vácuo em sua mente, os pensamentos que lhe não pertencem o assaltam. Em geral, porém, o impressionam fracamente. Algumas vezes, todavia, um pensamento surge e atrai a sua atenção de um modo particular. O homem comum lhe apodera-se dele e o considera como coisa própria. Fortifica pela ação de sua própria força, e, por fim, o espelha em estado de ir afetar outra pessoa. O homem não é responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente, porquanto pode não lhe pertencer. Porém, torna-se responsável quando se apodera de um pensamento e o fixa em si, depois o reenvia fortalecido. Pensamento egoísta. Os pensamentos egoístas de qualquer espécie vagueiam pela vizinhança daqueles que os imitem. O corpo mental da maior parte dos homens está envolto por eles, como por uma espécie de concha. Esta concha obscurece a visão mental e facilita a formação de preconceitos. Cada forma pensamento é uma entidade temporária desde não seja fortalecida por pensamentos afins. Pensamento pessoal. O pensamento, quando é pessoal, atua inteiramente do mesmo modo em relação à pessoa que o engendrou e se descarrega sobre ela quando a ocasião se apresenta. Quando o pensamento é mau, a própria pessoa que o gerou pode considerá-lo como obra de um demônio, quando, de fato, essa pessoa é o seu próprio tentador. Em geral, pode-se dizer que cada pensamento produz uma nova forma pensamento. Porém, sob o império de certas circunstâncias e a repetição constante de um mesmo pensamento, em lugar de produzir uma nova forma, funde-se com a primeira forma pensamento e a fortifica.
pensamento dos benfeitores. Os tipos de pensamentos tratados acima são os que nascem da mente sem nenhuma premeditação. Existem, porém, formas de pensamento elaboradas intencionalmente com o fim de auxiliar os outros. São peculiares aos benfeitores da humanidade. Pensamentos vigorosos, dirigidos inteligentemente, podem constituir um grande socorro para quem os recebe. São verdadeiros anjos da guarda, protegem contra a impureza, a irritabilidade, o medo. As influências dos pensamentos no contexto sexual de onde vêm os íncubos e súcubos que vos atacam principalmente em seu sono. Agora vamos falar sobre as egrégora que têm uma forte manifestação de acordo com as formas pensamentos. Egrégora é como se denomina a entidade criada a partir do coletivo pertencente a um grupo, ou seja, é um campo de força criado no plano sutil. Isto a partir da energia formas pensamentos emitida por um grupo de pessoas através dos seus padrões mentais e emocionais. Segundo as linhas espiritualistas religiosas ou não que aceitam a existência de egrégoras, elas estão presentes em todas as coletividades, sejam nas mais simples associações, ou mesmo nas assembleias religiosas. É gerado pelo somatório de formas pensamentos energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas, quando se reúnem com qualquer finalidade. Assim, todos os agrupamentos humanos possuem suas egrégora característicos, as empresas, clubes, igrejas, famílias, partidos, nos quais as energias dos indivíduos se unem formando uma entidade autônoma e mais poderosa. Uma egrégora é capaz de realizar no mundo visível as suas aspirações transmitidas ao mundo invisível pela coletividade geradora. Em miúdos, um egregoral participa ativamente de qualquer meio, físico ou abstrato. Quando a energia é deliberadamente gerada, ela forma um padrão, tem a tendência de se manter como está e de influenciar o meio ao seu redor. As egrégoras são esferas ou concentrações de energia comum, de formas pensamentos. Quando várias pessoas têm um mesmo objetivo comum, a energia se agrupa em uma egrégora. Trata-se de um conceito místico-filosófico com vínculos muito próximos à teoria das formas pensamento, onde todo o pensamento e energia gerada tem existência, podendo circular livremente pelo cosmo. Pode-se exemplificar a egrégora ao analisar um ambiente de uma missa, ou no encontro de algumas ou muitas pessoas voltadas para promover um mesmo fim, seja a cura de alguém, o fim de um problema ou a superação de uma perda. Tem um grande poder de formar egrégora. Uma egrégora se caracteriza, em última análise, pelo espírito ou consciência formado pela congregação de formas pensamentos, a soma de seus membros e cujas existências são cruciais para sua formação e para seu poder. Quanto mais tempo e organização o foco tiver esta egrégora, mais poderoso ele será e assim mais influenciador para aqueles que entrarem em sintonia com ela e, tanto alimentando como sendo alimentado por ela. Um livro, ou vários livros que repetem o mesmo tema de um mesmo autor ou de autores com a mesma linha de pensamento formam egrégora que terão um grande poder sobre aquele que entra em contato com o livro. Pode ser a aura de um lugar onde há reuniões de grupo ou até mesmo uma entidade autônoma formada por energias mentais formas pensamentos combinadas. Assim, egrégora é uma forma criada por pensamentos e sentimentos, emoções que adquire vida e que é alimentada pelas mentalizações e pelas energias psíquicas emanadas. É uma entidade autônoma que se forma pela persistência e intensidade de correntes emocionais e mentais. Pensamentos e sentimentos fracos criam egrégora mal definidos e de pouca vida ou duração, porém pensamentos e sentimentos fortes criam egrégoras poderosíssimos e de longa duração. No mundo físico tudo possui forma, que são percebidas pelos 5 sentidos. No plano astral também são bem definidas as formas dos corpos vitais dos seres vivos, assim como as formas dos elementais gnomos, fadas, salamandras, ondinas,
duendes, silfos e outros. Também possuem forma no plano astral os desejos, vícios, sentimentos e emoções que criam as formas pensamentos. São formas coloridas que lembram animais, que se juntam às formas de almas de encarnados e de desencarnados, e às formas de seres e entidades típicas do astral. No plano mental, os pensamentos de objetos e coisas concretas possuem formas definidas similares às do plano físico. São as formas pensamentos. Os pensamentos abstratos são vistos por símbolos típicos que podem ser interpretados pela linguagem simbólica superior estudada e pesquisada na iniciação. Estas explicações são necessárias para entendimento da egrégora, e principalmente para permitir a criação de egrégora pessoais e coletivos. Já aconteceu com você de sentir-se particularmente feliz num lugar qualquer, sem razão aparente? Por outro lado, aconteceu com você de sentir-me oprimido ao pisar nos restos de um campo de concentração ou num terreno onde houve violento combate? Disse que o sangue dos mártires clama ao céu sua dor e que a imagem dos acidentes impregna os cruzamentos onde se produziram. Esses estados de espírito podem vir de nossa percepção da egrégora do lugar. Existem egrégora positivos que protegem, atraem boas energias e afastam cargas negativas, e egrégora negativos que fortalecem o mal, canalizam forças negativas e repelem forças positivas. Locais sagrados como Aparecida, Lourdes e Fátima, têm egrégoras poderosíssimos, formados pela fé e mentalizações dos devotos, que acumulam as energias psíquicas dos fiéis, e quando alguém consegue canalizar para si as energias psíquicas acumuladas na egrégora, provoca o conhecido milagre. Esta é a explicação oculta da realização de grande parte dos milagres que acontecem. A egrégora pessoal é formado pelas energias psíquicas da pessoa e principalmente pelos seus pensamentos. Assim, uma pessoa psiquicamente equilibrada e com pensamentos positivos, cria uma egrégora positiva. Do mesmo modo, uma pessoa desequilibrada emocionalmente negativa cria uma egrégora negativa com a mesma força e poder das egrégoras positivas. A mente é o limite de nossas possibilidades. Poderemos ser o que a mente determinar que sejamos. Poderemos ter saúde, alegria, felicidade, sorte e amor. Basta usar o poder da mente. Nós somos primeiro o que pensamos ser, e depois o que sentimos e que agimos na vida. Esta é a chave que abre as portas para uma vida plena de sucessos e evolução. Enfim, egrégora e o que designa a força gerada pela soma das energias físicas, emocionais e mentais duas ou mais pessoas, quando se reúnem para qualquer finalidade. Eliphas Levi, mestre ocultista, disse: a egrégora é esotericamente conceituada como uma entidade primária formada por um grupo de almas em uma substância mental ou psicológica. Os antigos consideravam ser uma egrégora a vontade gerada a partir de seus criadores ou alimentadores, com formas pensamentos, mas independente de cada uma delas. No plano racional, egrégoras são entendidas como formas psíquicas que lidam com estados de consciência humanos. É um ser psíquico de natureza coletiva, um campo de influência comum e sutil e invisíveis nos espaços. Ela é elástica no fluir e na transmissão de energia criada por uma forma pensamento, sentir e agir do ser humano. É, no entanto, imponderável, real, sensível e ativa com entidade astral. É uma alma-grupo, um arquétipo que dirige o destino de uma comunidade. É inegável o seu poder na consolidação dos laços entre o indivíduo e o grupo que integra a primeira faixa do inconsciente coletivo. Se as pessoas se reúnem e emitem vibrações fortes idênticas por pensamentos da mesma natureza, estes irão formar uma energia positiva ou negativa. Como o gênero de pensamentos expressos, a egrégora é criada por nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e de acordo com eles, vai reagir em cima de nós. Isto é,
Todo impulso vital ou substancial que vem de indivíduos ou comunidades em uma reação que faz com que o espaço psíquico crie uma egrégora, que é definida em torno de pessoas afins, famílias, templos, instituições, etc. Você pode perceber as condições e caráter da mesma egrégora é alimentado e volta para as mesmas emoções que a criou, e aqueles que deram a sua luz, estes são induzidos a produzir repetidamente as mesmas emoções, dando cada vez mais força para a egrégora. Alguns são efêmeros e permanentes. Os primeiros impulsos são devido a reações psicológicas ou estados de consciência esporádicas sem força vinculativa. Os últimos são resultado do acúmulo de matéria psíquica consistente e permanente feito pelo efeito de estados normais de consciência, indivíduos ou grupos. Uma pessoa pessimista irá produzir um tipo de energia que a lei de afinidade é fixada ao redor e vai ligar com os indivíduos e os locais que têm a mesma vibração. Uma egrégora bem formada tem o poder de induzir os seres humanos em pensamentos, emoções e atos que a fortaleça cada vez mais. Ela pode criar uma inteligência própria e pode dirigir uma pessoa ou uma comunidade tanto para o bem como para o mal de acordo de como foi criada. Ela pode adquirir força tamanha que pode se comparar a uma bomba atômica. Sua energia pode destruir um planeta. Portanto, cuidado com seus pensamentos, palavras ou ações. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja.